Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo do meu guru. Hoje eu vou trazer uma resolução do livro do Harari, capítulo 27, exercício 44. Então vamos lá para a leitura. Na figura abaixo, R1 é igual a 100 ohms, R2 é igual a R3, que é igual a 50 ohms, e R4 é igual a 75 ohms. E a força eletromotriz da fonte ideal é Epsilon igual a 6 volts. A. Determine a resistência equivalente. Determine a corrente B da resistência 1, C na resistência 2, D na resistência 3 e E na resistência 4. Vamos entender primeiro o nosso circuito e depois nós vamos realmente começar a fazer a questão. O que nós temos? Nós temos uma fonte aqui, então, o positivo para cima, um resistor R1 que tem valor de 100 ohms e nós temos aqui uma coisa meio estranha, meio feia, mas nós vamos analisar para conseguir redesenhar ele desse jeito bonitinho que está aqui. Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos analisar os nós nesse nosso circuito. Então nós podemos desenhar aqui, ó, sempre onde tem um elemento no meio, a gente desenha um nó. Então partindo desse ponto, nós temos um nó, aqui nós também vamos ter um nó, porque tem uma fonte. Vindo até esse ponto aqui, nós não temos elemento, então esse nó é igual a esse, beleza? Então a gente sabe que esse nó é tudo igual. Agora, continuando aqui para a direita, nós vamos ver também que esse nó aqui continua o mesmo, não tem elemento. Então, todo esse ponto aqui embaixo é apenas um nó. Agora, partindo aqui de cima para a direita, nós temos um nó, porque temos um elemento no meio. E aqui nós vamos fazer a mesma análise. Não tem elemento, é o mesmo nó. Então, na verdade, essa resistência aqui que está meio feia, está meio confusa, pode acabar confundindo na hora de resolver. Ela simplesmente está em paralelo, porque ela está entre esse nó aqui, que vamos chamar de nó A, e aqui embaixo o nó B. A resistência R2 está entre quem? O nó A e o nó B. A resistência R4 está entre quem? O nó A e o nó B. E a resistência R3 está entre quem? O nó A e o nó B. Então, eles estão tudo em paralelo, estão entre o mesmo nó. Beleza, vamos redesenhar aqui para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Vamos redesenhar o circuito, temos esse redesenhado aqui. Então, nós temos eles em paralelo, note. Aqui em cima, pegando todos, conexão com todos os resistores, é o nosso nó A. E aqui embaixo, com o negativo da fonte, é o nosso nó B. Eles continuam aqui. Beleza, galera. Agora, como a gente faz para encontrar a resistência equivalente disso tudo? Nós temos, então, uma parcela aqui que está em paralelo. Todos esses daqui estão em paralelo. Mais uma parcela que está em série a esse paralelo. Então, se a gente aplicar o paralelo nisso daqui, a gente vai poder colocar em série com esse 100. Então, esse 100 está em série com todo esse conjunto aqui paralelo. E foi isso que eu escrevi aqui do lado. Nós temos que o nosso 100 está em série, ou seja, mais com 50 paralelo a 75 paralelo a 50. Agora nós vamos ver uma questão aqui, como é que a gente faz um paralelo de 3 resistores? Vamos subir aqui onde a gente tem um espaço para desenhar. Nós temos 3 resistores. Então, dizer que o resistor A está em paralelo com o nosso resistor B, que também está em paralelo com o nosso resistor C. Então, nós temos isso daqui no nosso circuito, beleza? Basicamente isso, que eu não estou trazendo nó. Eu posso também dizer, fazer o seguinte esquema, que A e B estão paralelo com C. Então, o paralelo de A e B continua sendo o paralelo de C. Se eu desenhar assim, ó, só mudar o jeito que eu vou desenhar. Ó, nós temos aqui o nosso resistor C, puxei. Agora nós vamos ter isso daqui. Aqui é o B, esse daqui é o A. Então, o que a gente tem? A gente tem um paralelo de A e B, e esse paralelo de AB está paralelo com C. Então, eu posso resolver fazendo o paralelo de A e B, e depois, com isso daqui, fazer o paralelo com C. E é exatamente essa ideia que nós vamos usar para resolver esse paralelo de 3 resistores aqui da nossa equação. Vamos lá. Então, a gente vai ter 100 mais o paralelo de 50 e esse paralelo em paralelo com o de 75. Lembrando como é que se calcula resistores em paralelo. Resistores em paralelo é o produto sobre a soma. Ou seja, vai ser 50 vezes 50 dividindo por 50 mais 50. Quando os resistores são iguais, a gente pode usar aquela fórmula de saber que vai dar sempre a metade deles. Não lembrou? Usa a equação. Mas resistores iguais é sempre a metade do seu valor. Então nós vamos ter 100 mais 50 vezes 50 sobre 50 mais 50 e esse resultado em paralelo a 75.
Então nós vamos ter 100 mais. Qual era o resultado aqui, galera? Vai ser a metade de 50, né? Então vai ser 25. Então vai ser 25 vezes 75 sobre 25 mais 75. Então é um novo paralelo. Isso tudo aqui vai estar 18,75. Então nós vamos ter 100 mais 18,75. Então nosso resistor equivalente é 18,75 ohms. Então encontramos a nossa resposta para a letra A. Beleza, galera? Essa parte aqui é difícil compreender, talvez, esse paralelo de 3 resistores, conseguir colocar na mente como é que funciona isso, ou mesmo ver que eles realmente estão em paralelo, porque esse resistor inclinado ali, às vezes confunde a cabeça, mas conseguimos chegar na nossa resposta. Vamos para a letra B, então. A letra B pede qual é a corrente na resistência 1. Bom, vamos analisar aqui onde está um pouco menos poluído o nosso desenho. Deixa eu apagar aqui para nós. Então, qual é a corrente nesse 1? A corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa pela nossa fonte. Porque ó, não tem nenhum caminho onde ela consegue se dividir. Então é a corrente que passa pela fonte. Então se a gente encontrar, então vamos chamar aqui ó, de R1 e aqui é nosso I total, que é o I da fonte. Então se a gente encontrar a corrente que passa pela fonte, a gente também vai encontrar a corrente que passa pelo nosso resistor R1. E é exatamente isso que eu fiz aqui. Então, a gente já encontrou o resistor equivalente, podemos redesenhar dessa forma. A nossa fonte em paralelo com o nosso resistor. Ou seja, usando uma lei de Ohm, nós podemos encontrar essa nossa corrente que vai ser igual à nossa corrente R1, que é a corrente que a gente tem interessado em saber. Então, pela lei de Ohm, nós temos que a diferença de potencial sobre o resistor é igual à resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Então, isolando a corrente, nós vamos ter que a corrente é igual à diferença de potencial sobre a resistência. A diferença de potencial é 6, porque não temos nenhum outro elemento, então está ligado diretamente na fonte, dividido pelo resistor equivalente nosso, que é 118,75 ohms. Isso daqui vai dar aproximadamente 50,53 miliamperes. Agora que encontramos nossa resposta da letra B, 50,53 miliamperes, podemos partir para nossas próximas alternativas. E aqui eu vou explicar para vocês que eu já vou fazer esse passo tudo junto da C, D e E. Por quê? Vamos lá ler o que elas querem primeiro. Determine a corrente na resistência 2, 3 e na resistência 4. E por que eu vou fazer mais ou menos junto até certo pedaço? Porque elas estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, a diferença de potencial entre elas é exatamente a mesma. Então, se eu encontrar essa diferença de potencial entre o nosso nó A, perdão, tô com a caneta errada, galera, entre o nosso nó A e o nosso nó B, que eu chamei aqui de Vx, nós conseguimos encontrar a corrente usando uma lei de Ohm para cada uma das resistências. Então, beleza, vamos lá. Como eu vou encontrar esse Vx? Vx eu vou encontrar usando um LKT, ou seja, lei de Kirchhoff das tensões, na malha aqui. Então, Vx vai ser igual a quem? Mais menos a nossa fonte de 6 volts, menos a tensão que já fica aqui parada nesse resistor. Ou seja, é 6 menos a tensão no resistor R1. Onde a tensão nessa resistência aqui R1 é igual à própria resistência vezes a corrente que passa por ela. Ou seja, é 100 vezes IR1, que é esse valor que nós encontramos aqui em cima. Então, Vx vai ser 6 menos 100 vezes 50,53 mil, que é aproximadamente 0,95 volts. Então, encontramos o valor dessa diferença de potencial e agora podemos então encontrar a corrente em cada um desses ramos. Vamos lá. Para o resistor R2, que é o de 50 ohms do lado esquerdo, nós vamos ter, usando também a lei de ohms, que vai ser igual a Vx dividido por R2. Então vai ser 0,95 dividido por 50, que isso daqui é igual a 18,95 miliamperes, galera. Agora a letra D é o resistor R3. Só toma atenção, R3 é o resistor que fica aqui desse lado. É esse resistor aqui, não é o resistor do meio. Quando eu desenhei aqui, dá a entender que esse daqui seria o R3, mas não. Seguir o desenho da questão, galera. Então, como a gente tem um resistor igual, nós vamos ter exatamente a mesma equação. Com a letra C, nós vamos ter que IR3 é igual a Vx sobre R3, então vai ser igual a 0,9 dividido por 50, que também é igual a 18,95 miliamperes. Agora para o nosso resistor 4, que é o resistor de 75 ohms. Nosso resistor 4 ele vai passar uma corrente
que é igual a Vx sobre nossa resistência 4. Então é 0,95 dividido por 75, que é igual a 12,67 mA. Então encontramos as nossas 5 respostas para a nossa questão, a letra A, B, C e D. De maneira bem simples, organizada, conseguimos chegar na nossa resposta. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe o like, comenta aqui embaixo se tem algum assunto específico que você quer ver, que a gente vai te entender. E até a próxima, galera!